Na imensidão dourada do Parque Nacional de Amboseli, onde a poeira dança com o vento e o horizonte parece tocar o céu, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O tipo de acontecimento que faz a natureza inteira parar, prender o fôlego e assistir em silêncio. Jade, a elefante mais respeitada do rebanho, caminhava lentamente entre as acácias retorcidas, com o ventre tão volumoso que cada passo parecia carregar o peso do mundo. O céu nublado lançava sombras longas sobre a terra, e o rebanho que a seguia, normalmente barulhento e jovial, mantinha-se em silêncio absoluto, como se pressentisse que aquele dia não seria como os outros. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal Alma Animal e comente: "Eu amo os animais", para mostrar que você também acredita no poder do cuidado e da compaixão. Jade já era mãe. Há 2 anos dera à luz uma fêmea saudável, forte, curiosa, destemida. Uma primeira experiência de maternidade que surpreendeu até os tratadores mais experientes do parque, de tão serena e instintiva que foi. Mas agora tudo era diferente. Nas últimas semanas, Jade se mostrava inquieta. Parava de comer. Com frequência, soltava longas trombetas no meio da noite e esfregava os flancos contra árvores, tentando aliviar um desconforto que só ela sabia medir. Os tratadores notaram. Os elefantes também. O rebanho inteiro começou a se comportar de maneira diferente, mais coeso, mais alerta, mais protetor. Na manhã daquele dia, Jade começou a andar em círculos perto do lago seco, como se procurasse o chão certo para um momento que se aproximava. Os funcionários do parque, já treinados para observar os sinais, se reuniram discretamente a uma distância segura, acompanhados por um veterinário especialista em grandes mamíferos. Não interviriam, a não ser que fosse absolutamente necessário. O ar estava carregado de uma tensão invisível, um tipo de eletricidade ancestral que percorre o corpo quando algo monumental está prestes a acontecer. Ao meio-dia, o trabalho de parto começou. Trombetas longas ecoaram pela planície, fazendo bandos de aves levantarem voo em desordem. Jade deitou-se na terra, e o rebanho, como em um ritual coreografado por milênios de instinto, formou um círculo protetor ao redor dela. Era o círculo da vida, literalmente. Mas o que parecia um parto difícil, logo se transformou em algo completamente fora do esperado. As contrações se intensificaram. Jade gritava. Seu corpo tremia. O tempo parecia dobrar sobre si mesmo enquanto os tratadores assistiam impotentes. O veterinário mantinha os olhos fixos, os lábios cerrados, a seringa de emergência em punho, mas não ousava se aproximar. E então, após horas de esforço exaustivo, um pequeno corpo caiu na terra. Era um filhote, pequeno, úmido, trêmulo, ainda tentando entender o mundo ao seu redor. A equipe suspirou aliviada. Jade estava viva. O bebê chorava. Tudo parecia caminhar para o fim esperado. Até que Jade gemeu mais uma vez, e seu ventre se contraiu outra vez. "Não", murmurou uma das tratadoras, levando as mãos à boca. "É impossível", sussurrou o veterinário. Mas não era. Minutos depois, um segundo filhote emergiu, escorregando para o chão como um milagre molhado e frágil. Gêmeos. 2 filhotes de elefante. O silêncio que se seguiu foi quase místico. Até mesmo o rebanho pareceu surpreso, hesitando por alguns segundos antes de se aproximar. Na natureza selvagem, gêmeos elefantes são tão raros quanto um eclipse solar em dia nublado. O último caso documentado em uma reserva africana havia acontecido mais de 40 anos antes, e mesmo assim, com baixíssimas chances de sobrevivência para ambos os filhotes. Naquele momento, o que se misturava ao alívio era uma nova e terrível preocupação.
Será que Jade conseguiria sustentar 2 filhotes? Jade, ainda deitada, movia a tromba lentamente sobre os 2 corpos recém-nascidos. Ela os cheirava, os tocava, tentava envolvê-los com o calor do próprio corpo. Os olhos semicerrados demonstravam cansaço, mas também uma força interior, que só as mães conhecem, mas nem todos celebravam. A pequena filha mais velha de Jade, agora com 2 anos, observava a cena de longe com os olhos semicerrados e a tromba agitada. Ela se aproximou, não com curiosidade, mas com impaciência. Soltou um grunhido curto, bateu o pé no chão e tentou se enfiar entre a mãe e os irmãos. Um dos filhotes soltou um choro agudo ao ser empurrado sem delicadeza. "Isso não é incomum", comentou um dos cuidadores, franzindo a testa. Entre os elefantes, irmãos mais velhos costumam ser protetores, afetuosos. Mas aquela jovem parecia sentir que seu espaço, seu lugar de afeto, sua centralidade estavam ameaçados. E estava. A manada reagiu rapidamente. Uma matriarca idosa se aproximou e, com um empurrão sutil, mas firme, afastou a filha mais velha. Tocou-lhe a cabeça com a tromba, num gesto de advertência delicada, e ficou a seu lado, até que o corpo tenso da pequena começou a relaxar. Enquanto isso, o primeiro filhote já se erguia com esforço, trêmulo, mas decidido. Cambaleava como um bêbado fofo, tropeçando nas próprias pernas, até encontrar o peito de Jade e começar a mamar. O segundo permanecia deitado. O veterinário observava atentamente o rádio colado ao cinto. O segundo filhote mal se mexia. Tentava erguer a cabeça, mas ela caía. Tentava levantar as patas, mas os joelhos dobravam. A letargia era preocupante. Ele não emitia sons, não buscava a mãe, nem reagia às lambidas que Jade lhe dava com a tromba. Por política da reserva, intervenções só são feitas quando a vida está em risco iminente. Mas o veterinário já sentia a decisão queimando. No peito, precisava de autorização da Comissão de Vida Selvagem. Se o filhote não reagisse até o amanhecer, não haveria mais chances. À distância, o rebanho observava com preocupação. Alguns elefantes jovens se aproximavam curiosos, mas as matriarcas mantinham distância respeitosa, emitindo sons graves e baixos, vibrações de alerta, de preocupação, de lamento antecipado. Na madrugada, sob a lua cheia, algo mudou. O filhote tentou se erguer. 1, 2, 3 vezes, sempre caindo. Mas na quarta, ele se ergueu por 1 segundo a mais. Jade, percebendo, usou a tromba como apoio, como se fosse uma mão estendida. O pequeno encostou-se nela e ficou de pé, cambaleando, mas de pé. E naquele exato momento, como se a própria savana respondesse, o rebanho inteiro ergueu as trombas para o céu e trombeteou em uníssono. O som ecoou pelas planícies, assustando pássaros e fazendo os leões, à distância, interromperem seus rugidos. Era um anúncio, um aviso, uma celebração. Os gêmeos estavam vivos. Na manhã seguinte, a savana despertou diferente. Era como se o próprio chão carregasse outro tipo de energia, não mais de tensão, mas de esperança. Os raios do sol iluminavam as planícies com um calor acolhedor, e os animais da região pareciam se mover com mais calma. Um novo ciclo começava. O rebanho permanecia unido, girando em torno de Jade e seus filhotes, como planetas em torno de uma estrela. O filhote mais forte já andava com certa firmeza. Mamava com apetite e até ensaiava pequenos saltos desajeitados, arrancando sorrisos dos tratadores escondidos atrás das moitas. O mais frágil, embora ainda vacilante, agora permanecia de pé. Por mais tempo, acompanhava a mãe com os olhos e, vez ou outra, tentava se aproximar da fonte de alimento. O veterinário, emocionado, escreveu em seu relatório: milagrosamente, não há sinais neurológicos comprometidos. A fragilidade é puramente física, e mesmo isso está sendo superado.
Mas o que ninguém ali sabia, naquela manhã tranquila, era que o mundo além das fronteiras do parque também estava prestes a ser transformado. Um dos tratadores, ainda emocionado com o que testemunhara, tirou uma foto com o celular. Era simples, natural. 2 filhotes recém-nascidos, juntos, encostados na perna da mãe. O sol dourado por trás criava um efeito quase místico. Ele postou a imagem no Instagram do parque com a legenda: "Hoje a natureza nos deu 2 milagres. Sim, gêmeos." Em menos de 2 horas, a postagem tinha 40.000 curtidas. Em 6 horas, ultrapassava 500.000. Comentários vinham de todos os cantos do mundo, do Japão, do Brasil, da Noruega, dos Emirados Árabes. Pessoas choravam, agradeciam, pediam mais informações. Influenciadores replicaram a imagem. Sites de jornalismo natural a publicaram. A hashtag Elefantes Gêmeos ficou entre os assuntos mais comentados globalmente. Mas, com a beleza, veio o risco. O Parque Nacional de Amboseli, no Quênia, é lar de mais de 1.600 elefantes. Um santuário de vida selvagem, protegido com unhas e dentes pela comunidade local e pelos guardas florestais. Mas nem toda a atenção é boa. Com a viralização da imagem, os nomes Jade, Amboseli e Gêmeos Elefantes passaram a circular também entre grupos perigosos, caçadores furtivos, redes de tráfico de marfim, comerciantes de animais exóticos. Um bebê elefante já era precioso. 2 gêmeos eram troféus ambulantes e estavam expostos. O parque precisou agir rápido. No dia seguinte, uma reunião de emergência foi convocada entre o corpo administrativo, os veterinários e os líderes locais. A imagem dos filhotes já havia sido replicada em portais internacionais. E, segundo informações de inteligência fornecidas por ONGs ambientalistas, havia movimentação suspeita nas áreas periféricas do parque. "Precisamos reforçar o cerco", disse o coordenador da segurança, "e evitar qualquer aproximação humana não autorizada." Os gêmeos viraram alvo. A solução foi rápida e drástica. O rebanho de Jade seria seguido de perto, dia e noite. Guardas da comunidade local, altamente treinados, seriam designados exclusivamente à vigilância da área. Drones passariam a sobrevoar o território. A mata ao redor seria vasculhada em busca de armadilhas. Ao todo, mais de 300 guardas florestais foram convocados para a operação. Jade e seus filhotes não estavam mais apenas protegidos, estavam sob custódia do mundo inteiro. Mas havia outra preocupação. Nos dias seguintes, o filhote mais frágil passou a apresentar sinais de queda de energia. Dormia demais, mamava pouco, evitava brincar com o irmão. Os tratadores observavam de longe, angustiados. O veterinário decidiu intervir, solicitou autorização da Comissão de Vida Selvagem e, ao recebê-la, partiu para o coração da savana com sua mochila de equipamentos, um rádio e o coração na garganta. Ao se aproximar do rebanho, algo extraordinário aconteceu. Jade se posicionou à frente do filhote. Outros elefantes também se adiantaram, não de maneira agressiva, mas protetora. Era claro, ninguém se aproximaria daquele filhote sem o consentimento da família. O veterinário permaneceu parado, esperou, deixou que eles o observassem. Sentou-se no chão, mostrou as mãos, abaixou a cabeça e então, como se compreendessem sua intenção, os elefantes se afastaram lentamente. Jade não saiu de perto, mas permitiu que ele se aproximasse. O exame foi delicado. O filhote, assustado, tentou fugir. Correu aos tropeços, fazendo o veterinário rir nervoso. Era sinal de que havia força, havia instinto. Mas também era evidente, o pequeno precisava de ajuda. Com paciência, o profissional aplicou uma injeção de reforço vitamínico.
Depois, passou a retornar diariamente, mantendo uma rotina de estímulos físicos e jogos motores que pareciam mais brincadeira do que tratamento. E com o tempo, algo maravilhoso aconteceu. O irmão mais velho, que, ironicamente, nasceu apenas 10 minutos antes, passou a imitar os exercícios do veterinário. Depois, a irmã mais velha, aquela que havia rejeitado os gêmeos no início, começou a brincar com o mais frágil, incentivando-o com empurrões suaves da tromba. O rebanho inteiro, aos poucos, transformou o tratamento em um rito de apoio e coletivo. A cada dia, o pequeno filhote mostrava mais equilíbrio, mais curiosidade, mais fome, até que numa manhã ensolarada correu por quase 30 metros em linha reta e depois escorregou na lama. Todos riram, inclusive o veterinário. Mas o perigo ainda rondava. Num fim de tarde, um dos drones de vigilância detectou movimento suspeito numa área remota da savana, perto do antigo leito do rio Engare. 3 homens armados estavam montando acampamento. Os guardas locais agiram com precisão. O grupo foi interceptado antes do amanhecer. 2 deles fugiram. Um foi detido. Na mochila, mapas da região, cordas, armadilhas de ferro e uma foto borrada. Jade e os gêmeos. O susto foi suficiente. O parque aumentou a segurança mais uma vez. Patrulhas armadas foram espalhadas em duplas. Comunidades locais foram orientadas a informar qualquer movimentação estranha. Jade e seus filhotes passaram a ser considerados prioridade nacional, porque agora não eram apenas elefantes, eram um símbolo. Enquanto isso, as fotos continuavam circulando. A imagem original da postagem já havia atingido mais de 12 milhões de compartilhamentos. Crianças do mundo todo desenhavam os gêmeos em folhas de caderno. Escolas adotaram os nomes sugeridos: Tumaini, esperança para o mais forte; Baraka, bênção para o mais frágil. E sem perceber, Jade havia se tornado mãe de 2 elefantes. E de um movimento mundial, um movimento de cuidado, de reverência à vida, de proteção ao milagre que caminha devagarinho sobre 4 pernas pequenas e trêmulas no meio da savana. Tumaini e Baraka já tinham 1 mês de vida quando conseguiram, pela primeira vez, brincar juntos sem intervenção da mãe. A savana estava em festa silenciosa. O céu azul, as árvores dançando com o vento quente, o rebanho espalhado entre as sombras dos baobás, enquanto os 2 pequenos exploravam, tropeçando em raízes, perseguindo insetos e se jogando na lama como se o mundo inteiro fosse só deles. Baraka ainda era menor, mais reservado, mas já não hesitava tanto. Quando o irmão se afastava muito, ele gritava com a tromba fininha e trêmula, e Tumaini voltava correndo como se dissesse: tô aqui, tô aqui. A irmã mais velha também já era outra. O ciúme dera lugar à cumplicidade. Às vezes fingia não se importar, mas bastava um filhote chorar que ela surgia correndo, empurrando, protegendo, se metendo nas brincadeiras. Jade, exausta, mas orgulhosa, os observava de longe. Seu olhar não carregava mais a tensão dos primeiros dias, mas um brilho de alívio. Mãe de 3, guardiã de um milagre. Seu corpo ainda se recuperava, mas sua alma já dançava. Naquela mesma semana, algo mudou na paisagem. Os ventos começaram a soprar do sul, mais secos, mais constantes. O céu, que antes se cobria à tarde para chover, passou a ficar limpo por dias seguidos. Os lagos temporários começaram a secar mais cedo do que o previsto. As pegadas dos filhotes, antes apagadas por poças, agora marcavam o chão rachado. Era o início antecipado da estação seca. O parque sabia o que isso significava: escassez, água mais distante, alimento menos abundante e, principalmente, migração forçada. Na savana, tudo é movimento.
Quando a água some, os rebanhos andam. Procuram sombra, poças, terra úmida, mas filhotes pequenos são vulneráveis nesse processo. Jade começou a mostrar sinais de inquietação. Dormia menos, andava mais. Empurrava os filhotes com a tromba para que treinassem pequenos trajetos. O rebanho sabia que em breve teria que migrar. E foi aí que a segunda ameaça surgiu. Não foi um predador, não foi um caçador, foi um fogo. Tudo começou com um raio seco, daqueles que cortam o céu sem aviso. Num fim de tarde abafado, uma árvore tombou em chamas. As folhas secas, a vegetação rasteira e os ventos constantes fizeram o resto. O fogo se espalhou rápido. Os guardas o avistaram de longe, correram para conter, mas a fumaça já havia se infiltrado na floresta baixa. Os antílopes começaram a fugir, as girafas se agruparam em pânico e o rebanho de Jade estava próximo. Demais! Era a primeira vez que Baraka e Tumaini sentiam cheiro de fumaça. Tumaini reagiu primeiro, tentou correr na direção oposta, mas Baraka, paralisado, caiu de lado e começou a gemer. Jade correu até ele, tentou levantá-lo com a tromba. O rebanho começava a se mover, se reorganizar, como um exército em marcha. A fumaça se espalhava. Foi nesse instante que a irmã mais velha, agora mais madura, mostrou a que veio. Com coragem instintiva, ela se posicionou ao lado de Baraka, empurrando-o com a cabeça, incentivando-o com trombadas suaves. Tumaini voltou correndo. E pela primeira vez, os três marcharam juntos. O rebanho, em formação, abriu caminho. Matriarcas lideraram a marcha. Os guardas florestais, atentos ao movimento, acompanharam à distância. E pela primeira vez, os dois filhotes atravessaram um trecho seco, longo, hostil, e sobreviveram. O fogo foi contido a tempo, nenhum elefante se feriu. Mas a tensão não passou despercebida. No dia seguinte, os filhotes estavam diferentes, mais atentos, mais unidos. Pareciam compreender, em seus corações selvagens e inocentes, que o mundo não era só sol e barro. Baraka, sobretudo, passou a seguir Jade com mais frequência. Ficava mais próximo, menos aventureiro. E foi nessa fase que algo novo começou a acontecer. Eles se tornaram símbolo de resistência. As visitas ao parque cresceram, mas de maneira controlada. Escolas vinham com horários agendados, crianças usavam binóculos, ficavam em silêncio para observar os gêmeos de longe. Algumas traziam cartinhas, outras faziam desenhos com as trombas desenhadas em formato de coração. A foto dos gêmeos viralizou novamente, agora em uma nova versão, com os dois já firmes, de pé, encostando suas trombas no rosto da mãe. A imagem foi usada em uma campanha mundial de preservação dos elefantes africanos. Foi capa de revista. Estampou uma embalagem de cereal infantil no Japão. Inspirou um livro infantil em Portugal. E tudo isso, sem que Baraka e Tumaini soubessem que haviam mudado o mundo. Mas mesmo com a fama, os desafios não paravam. Com o fim da estação seca, o rebanho precisou migrar mais uma vez. Agora por uma trilha estreita que passava próxima a um trecho de mato conhecido por abrigar hienas. Era noite. A lua cheia iluminava a savana com um brilho prateado e misterioso. O rebanho avançava em silêncio. Tumaini ia à frente, seguido por Jade. Baraka vinha logo atrás, com a irmã vigiando seus passos. O mato parecia calmo, até que um grito. Um dos jovens do rebanho curioso havia se afastado demais, e uma hiena, escondida, se lançou sobre ele. O ataque não chegou a feri-lo, mas o susto paralisou todos. Tumaini soltou um grito agudo. Jade virou de imediato. Baraka congelou. Mas, antes que qualquer adulto reagisse, a irmã mais velha partiu em disparada. Bateu com o corpo na hiena, empurrou o jovem de volta, fez um círculo em torno de Baraka e trombeteou com fúria. Era a voz de quem, um dia, teve ciúme. E agora daria a vida por seus irmãos. Na manhã seguinte, enquanto descansavam sob as árvores altas do novo acampamento natural,
Jade olhava para seus 3 filhos com um olhar demorado. Havia algo ali que nem os tratadores conseguiam entender. Não, era só instinto, era reconhecimento do ciclo que havia se completado, da força que havia sido passada adiante, do rebanho que, mais do que família, agora era legado. Anos haviam se passado desde aquele dia em que Jade, sob o céu nublado de Amboseli, dera à luz um milagre duplo. Tumaini e Baraka agora eram jovens elefantes, imponentes, curiosos, cheios de vida. Cresceram lado a lado, como 2 galhos de uma mesma árvore, diferentes, mas entrelaçados pelo tempo, pelas histórias e pelas dificuldades que superaram juntos. Baraka, aquele que foi considerado frágil demais para sobreviver, tornou-se o mais carismático. Era calmo, observador, de andar tranquilo e passos firmes. Tumaini, por outro lado, era ousado. Desafiava os limites da savana como se tivesse nascido para explorá-la. A irmã mais velha, que no início havia resistido à chegada dos gêmeos, agora era a guardiã dos 2 e se tornara uma matriarca respeitada, conhecida por sua firmeza e sabedoria precoce. Jade, já com as têmporas cinzentas e a pele marcada pelo tempo, seguia sendo o coração do rebanho. E ainda assim, mesmo depois de tantos anos, todos na reserva sabiam que aquela família era diferente. Na sede do parque, uma parede inteira era dedicada à história de Jade e seus filhotes. Fotos, registros, vídeos e cartas de crianças do mundo inteiro preenchiam o espaço com cor e emoção. A imagem mais famosa, os 2 filhotes encostando as trombas no peito da mãe, se tornara um símbolo global da conservação animal. Graças à visibilidade gerada por aquela história, o Parque Nacional de Amboseli recebeu verbas para ampliar suas áreas protegidas, construir centros educativos e formar novas patrulhas anti-caça. O nascimento dos gêmeos tinha feito mais do que emocionar. Tinha transformado. Todos os anos, no mesmo mês do nascimento dos gêmeos, o parque promovia o Festival Tumaini e Baraka. Escolas eram convidadas, famílias visitavam, jovens de comunidades vizinhas se apresentavam com danças, músicas e histórias inspiradas na jornada dos 2 elefantes. Era uma celebração da vida, uma lembrança de que, mesmo nas condições mais improváveis, a natureza ainda escolhe surpreender. Em uma dessas edições do festival, algo inesperado aconteceu. Enquanto as crianças ouviam a história contada por uma guardiã anciã, um grupo de elefantes se aproximou silenciosamente da parte externa da sede. Tumaini liderava. Baraka vinha logo atrás. Ambos pararam a uma distância respeitosa, como se sentissem que aquele momento era sobre eles. Mas não lhes pertencia mais. Um menino de 7 anos, que visitava o parque pela primeira vez com a escola, olhou pela janela e disse: "Eles estão ouvindo a história deles?" Os adultos sorriram, mas ninguém respondeu, porque ninguém duvidava. Jade envelheceu em paz. Nos últimos anos, caminhava com mais lentidão, mas ainda era tratada com carinho e respeito por todo o rebanho. Era comum vê-la parada, sob a mesma árvore onde dera à luz os gêmeos, olhando o horizonte por horas. Foi ali que, uma tarde, ela foi vista pela última vez. Sentada, imóvel, cercada por filhotes que brincavam ao redor, Jade simplesmente fechou os olhos e não abriu mais. Não houve sofrimento. A natureza sabe se despedir quando é respeitada. O rebanho inteiro ficou em silêncio naquela noite. Tumaini e Baraka ficaram ao lado do corpo da mãe até o sol nascer. E, então, como se guiados por um chamado ancestral, levantaram a cabeça e seguiram em frente. A comoção foi sentida por toda a equipe do parque. Cartas chegaram de várias partes do mundo. Crianças escreveram homenagens, colaram flores nos portões do parque, enviaram desenhos da Jade com asas de anjo. Mas a resposta mais bonita veio da própria savana.
2 meses depois da morte de Jade, Tumaini e Baraka conduziram o rebanho pela primeira vez sozinhos até a região mais distante da reserva, uma área conhecida por ser um santuário natural. A mesma área onde, anos antes, o rebanho havia migrado com os gêmeos ainda frágeis e medrosos. Ali, os irmãos deitaram na terra, por horas, lado a lado. Não havia predadores, não havia pressa, só havia memória. Com o tempo, Tumaini tornou-se um dos líderes mais respeitados do parque. Forte, protetor, sempre rodeado de outros jovens. Baraka, por sua vez, seguia sendo o mais querido pelas matriarcas e pelos filhotes. Era comum vê-lo cuidando dos mais novos com uma paciência encantadora. Em um momento simbólico, um novo nascimento marcou o rebanho. Uma jovem elefanta, filha da antiga irmã mais velha, deu à luz. Gêmeos, o ciclo se repetia, mas agora com mais preparo, mais sabedoria, mais esperança. O nome do primeiro filhote, Jade. O segundo, Esperança. Hoje, se você visitar o Parque Nacional de Amboseli, poderá seguir uma trilha especial chamada O Caminho dos Gêmeos. Ela leva ao lugar exato onde Baraka deu seus primeiros passos, vacilantes, tímidos, mas determinados. Ali há uma placa. Aqui nasceu mais do que uma vida dupla. Aqui nasceu a certeza de que milagres andam entre nós e de que a natureza, quando protegida, retribui com amor. E se por acaso você der sorte e estiver na estação certa, poderá ver 2 jovens elefantes caminhando lado a lado pelo pôr do sol, suas sombras longas tocando o chão rachado. Eles andarão devagar, mas firmes, como quem sabe exatamente de onde veio e para onde está indo. Se você chegou até aqui, comente: milagres existem e tem trombas pequenas. E não esqueça de se inscrever no canal Alma Animal para mais histórias reais que tocam o coração.